Olá, meu nome é Yasmin. Eu fui monitora do componente curricular Anatomia 1 e 2 no período de 2022.1 a 2022.2 e esse é meu trabalho de conclusão de monitoria que compreende a dissecção da face. Esse trabalho foi desenvolvido com maior destaque na irrigação arterial e drenagem venosa, mas ele também conta com menção a anexos nervosos e musculares. Ele foi realizado no laboratório multidisciplinar de anatomia professor Maurício Moscovici, presente na FMC, perante o auxílio dos docentes do componente curricular e dos materiais fornecidos pelo laboratório e seus técnicos. A orientadora desse trabalho foi a professora Marlona Monteiro. Como objetivo desse trabalho, expor a anatomia das estruturas da área proposta, realizar a consolidação de um estudo topográfico detalhado, desenvolvido com auxílio tanto dos materiais bibliográficos, tanto com a prática realizada durante o exercício da monitoria através da dissecção. Além disso, promoveu uma nova peça para bom proveito dos futuros discentes do componente curricular anatomia e para concluir a monitoria de anatomia. Esses foram os materiais fornecidos pelo laboratório: pinças anatômicas e dente de rato, porta-agulha, afastador, cabos e lâminas de bisturi, tesouras cirúrgicas, ponta reta e ponta romba, fios de sutura nylon e luvas cirúrgicas. Esse aqui é o roteiro dessa apresentação e a gente vai seguir justamente a ordem da dissecção. Então, primeiro eu vou abordar um pouco sobre a face, seguindo pele, subcutâneo, musculatura facial, irrigação arterial e drenagem venosa. A nossa face, ela abrange a superfície anterior da cabeça, da fronte ao queixo, de uma orelha a outra. E o formato básico da nossa face é determinado pelos ossos subjacentes. E uma característica que é muito particular é que ela determina a nossa identidade como ser humano. E a individualidade resulta principalmente da variação anatômica. Além disso, grande parte do efeito que a gente exerce sobre os outros e as ideias que eles têm a nosso respeito resulta de como a gente utiliza os nossos músculos faciais para produzir pequenas alterações nos elementos que constituem a nossa expressão facial. A nossa face conta com a presença de numerosos músculos muito delgados e intimamente relacionados com o escalpo, com a pele da face e com o pescoço. E eles são pertencentes a uma categoria especial de músculos, que são chamados de músculos dérmicos. Esses músculos, diferentemente do resto dos músculos do nosso corpo, eles não estão fixados em partes esqueléticas em suas duas extremidades. O que acontece com esses músculos? Em uma de sua extremidade, ele está fixado ao esqueleto, e na sua outra extremidade, ele se fixa a uma camada profunda da pele. A pele da face ela apresenta características variáveis conforme o local considerado. A principal característica da tela subcutânea é a presença dos músculos mímicos e dos ramos do nervo facial para esses músculos. Outra característica é esse acúmulo de tecido adiposo logo acima da face do músculo bucinador, que é chamado de corpo adiposo da bochecha. Então, aqui a gente tem uma ilustração da pele da face antes das primeiras incisões. E após a remoção da pele da face, a gente pode observar a distribuição da camada de tecido adiposo subcutâneo superficial, que é dividido em compartimentos por septos que vão formar uma camada de grande resistência. Então, aqui, após as primeiras incisões, a gente consegue observar muito bem esse acúmulo, né, de tecido adiposo, fica até difícil a gente conseguir identificar corretamente as estruturas. Os músculos faciais, então, eles são capazes de mover a pele do escalpo e da face, modificando nossas expressões faciais. E por isso são chamados de músculos da expressão facial ou músculos mímicos. Alguns destes fornecem a abertura das órbitas, nariz e boca, agindo como esfíncteres e promovendo o fechamento ativo da rima das pálpebras, da rima da boca e contribuindo para a dilatação e congesção das narinas. A gente precisa lembrar da inervação desses músculos mímicos, que é feita a inervação motora pelo nervo facial e a inervação sensitiva pelo nervo trigêmeo. Outra característica é a ausência de faces, exceto o músculo bucinador. Então, aqui eu coloquei uma imagem para a gente já começar a ter aquela visão topográfica dos músculos da face. Então, aqui a gente tem o ventre frontal, músculo occipito frontal, né? Músculo nasal, orbicular do olho, parte orbital e parte palpebral, levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior, zigomático menor e zigomático maior, risório orbicular da boca, abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio inferior, mentual e uma partezinha aqui do platismo. Essa imagem da dissecção é justamente o que eu acabei de falar, para a gente já começar a ter uma visão topográfica. Então, como eu já disse, músculo occipito frontal, ventre frontal, aqui a gente tem o orbicular do olho, parte orbital, músculo nasal, levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior, aqui a gente tem o zigomático maior, bucinador, orbicular da boca, depressor do ângulo da boca e o mento alto.
E a gente tem um outro tipo, né, de músculos da musculatura facial, que são os músculos da mastigação. A gente vai se atentar aqui mais ao masséter temporal, mas também existe o pterigóide medial e o pterigóide lateral. A inervação é diferente, é feita pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo. Aqui estão esses músculos aqui, então. E aqui eu mostro a progressão até chegar ao músculo temporal. Então, aqui, com a retirada da pele da camada de tecido adiposo, a gente tem a face temporal em sua lâmina superficial. A gente consegue até observar os vasos temporais superficiais bem aqui. Então, quando a gente rebate essa lâmina superficial, a gente observa a lâmina profunda da face temporal. E ao rebater essa lâmina profunda, a gente já consegue observar o músculo temporal e aqui já o osso do crânio. Bom, sobre a irrigação arterial da face, ela é feita basicamente por um ramo da artéria carótida externa, ele tem vários ramos, mas a gente vai se atentar mais à artéria facial. A artéria facial é o terceiro ramo da carótida externa e é o principal vaso que irriga a face. O seu percurso pode ser dividido em duas partes, uma parte cervical e uma parte facial. A parte cervical, ela vai se ramificar em artéria palatina ascendente, que a gente consegue observar aqui nessa figura, que vai irrigar a toxina palatina, palato mole, partes da parede da faringe e tubo auditivo. Aí a gente também tem os ramos tonsiliares e glandulares que vão irrigar a glândula submandibular. Essa imagem aqui é muito boa para ver essa parte cervical da artéria facial. Sobre a parte facial da artéria facial, ela vai se iniciar quando contorna a margem inferior do ângulo da mandíbula no nível da margem anterior do músculo masseter. E ela vai ascender aqui pela face com um trajeto tortuoso para irrigar os músculos faciais. Então, aqui, os barbantes, eles conseguem evidenciar o trajeto da artéria facial desde sua origem da artéria carótida externa. Aqui, algumas estruturas bem importantes que a gente consegue observar. Veia jugular interna, artéria carótida comum. Aqui, a gente consegue observar o primeiro ramo da artéria carótida externa, que é a artéria tireoide superior. Glândula submandibular, músculo digástrico e músculo homeoide, que está aqui seccionado para que a gente consiga ter uma melhor abordagem, né, nessa parte. Aqui eu coloquei a relação da bifurcação da carótida comum e do nervo hipoglosso. O barbante está tensionando, né, a veia facial comum para que a gente consiga expor o nervo hipoglosso que está sendo pinçado. E qual que é a relação? O nervo hipoglosso ele vai cruzar a bifurcação da carótida comum. A gente consegue observar isso aqui muito bem durante a dissecção. Bom, sobre os ramos da artéria facial. No nível do ângulo da boca, ela vai originar as artérias labial superior e inferior, que vão irrigar a mucosa e os músculos dos lábios. Depois, a gente tem o ramo nasal lateral, que vai irrigar a face lateral e o dorso do nariz. Depois disso, a artéria facial termina no ângulo medial do olho, vai se anastomosar ali com ramos da artéria oftálmica, nesse ponto denominada artéria angular. Então, aqui a gente consegue observar os ramos da artéria facial, aqui a artéria facial, a artéria labial superior, a artéria labial inferior, e aqui eu deixei a veia facial para a gente ter uma visão topográfica também. Sobre a drenagem venosa da face. A maioria das veias externas da face é drenada por veias que acompanham as artérias da face. O retorno venoso da face normalmente é superficial, mas a gente pode ter anastomose com veias profundas, um seio dural e um plexo venoso, que podem permitir uma drenagem profunda para veias avalvulares. A veia jugular interna é a principal veia desse segmento, né? Vai drenar o encéfalo, o pescoço e a face. E recebe também algumas tributárias de veias superficiais da cabeça e do pescoço. Ela se inicia no forame jugular, na base do crânio, e é uma continuação do seio sigmoide. A veia jugular externa, ela drena a maior parte da face do couro cabeludo, além de conter uma quantidade significativa de sangue cerebral. Ela se inicia inferiormente com a glândula parótida formada, geralmente pela união da veia auricular posterior e da veia retromandibular. E aí ela vai se desembocar ou na veia subclávia ou na veia jugular interna. A veia retromandibular é um vaso profundo da face formado pela união da veia temporal superficial com a veia maxilar. E aí, quando ela emerge do polo inferior da glândula parótida, ela se divide em um ramo anterior, que vai se unir à veia facial, e um ramo posterior, que vai se unir à veia auricular posterior. E depois ela vai formar a veia jugular externa e desaguar na veia subclávia. Então, aqui é exatamente tudo isso que eu falei em uma imagem. A gente consegue observar aqui o tronco do nervo facial, a veia retromandibular, que tem aqueles dois ramos que eu mencionei, um ramo anterior, que também pode ser chamado de ramo comunicante, que vai se unir aqui à veia facial, e um ramo posterior, que vai aqui se unir à veia auricular posterior para formar a jugular externa. A gente também observa aqui a veia submentual e a veia facial comum. Sobre a veia facial,
Ela é a principal veia que vai drenar a face, seu ponto de origem fica perto do ângulo medial da órbita, que tem algumas veias ali que vão se unir para formar a veia angular. E uma característica dela é que ela é desprovida de válvulas que possam orientar a direção do fluxo sanguíneo. A veia facial ela se torna veia facial quando ela prossegue inferiormente e assume uma posição imediatamente posterior à artéria facial, como a gente consegue ver muito bem aqui na imagem. Ela desce pela face com a artéria facial até atingir a margem inferior na mandíbula. Nesse momento, a artéria e a veia vão se separar e a veia passa superficialmente a glândula submandibular para entrar na jugular interna. Em todo esse trajeto, a veia facial recebe tributários de veias que vão drenar pálpebra, nariz, lábios, face, mento e vão acompanhar os ramos da artéria facial. Então, aqui, os barbantes evidenciam o trajeto de drenagem da veia facial, né? A gente consegue ver muito bem. E aqui, estruturas importantes. Músculo bucinador, que tem uma íntima relação aqui com a veia facial. Aqui a gente tem a veia submentual, o ramo comunicante, que é um dos ramos lá da veia retromandibular. A gente tem aqui a veia facial comum, que vai desaguar aqui na jugular interna. Bom, esse trabalho de conclusão de monitoria feito através da dissecção proporcionou o desenvolvimento de habilidades manuais e seu aprimoramento durante o processo. Assim, motivou a busca pelo conhecimento teórico aprofundado da área proposta e sua aplicação prática. Essas são as minhas referências bibliográficas e eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos professores do componente curricular Anatomia, dos técnicos do Anatômico, Júlia e Joana, dos meus colegas monitores, dos alunos que fizeram disso algo de grande conhecimento, algo muito maior, que a gente passou um período muito feliz e de muito conhecimento mesmo, de muita troca, foi muito bom. Eu fico muito grata por ter conseguido viver isso, tido essa oportunidade. Gostaria de agradecer por isso e agradecer pela atenção. Muito obrigada.